Nos últimos meses, muita gente no Brasil começou a buscar tesouro americano. Não o tesouro direto brasileiro, o tesouro americano. Os títulos públicos do tesouro americano, a renda fixa soberana dos Estados Unidos. O lugar oficial para comprar isso se chama Treasury Direct, o site do governo americano onde qualquer cidadão americano compra esses títulos com alguns cliques. O problema, o brasileiro não consegue. O Treasury Direct exige Social Security Number, número de seguro social americano. Para quem mora no Brasil, a porta está fechada. Mas existe uma saída, e o momento para encontrar essa saída não poderia ser melhor. Nas últimas semanas, o Fed, o Banco Central americano, sinalizou que pode subir os juros em 2026. 9 dos 18 diretores do Fed já projetam alta. Isso não é ruim para quem quer investir no tesouro americano. É o contrário. Quando os juros americanos sobem, o rendimento dos títulos do tesouro americano de curto prazo sobe junto, automaticamente. Nesse episódio, eu vou mostrar como qualquer brasileiro pode acessar esses títulos, sem Treasury Direct, sem burocracia extra. E por que o cenário atual de juros torna esse acesso especialmente interessante? O Tesouro Americano emite 3 tipos de título. O T-Bill, de 4 semanas a 1 ano, curto prazo. É comprado com desconto e resgatado pelo valor cheio no vencimento. Não paga cupom. É o mais simples de todos e a base dos ETFs que vamos ver hoje. O T-Note, de 2 a 10 anos, médio prazo, paga cupom semestral e é mais sensível a variações nos juros americanos. E o T-Bond, de 10 a 30 anos, longo prazo, cupom semestral, alta sensibilidade a juros, maior yield potencial e muito maior volatilidade de preço. Os 3 têm um emissor em comum, o governo dos Estados Unidos, em dólar, com o menor risco de crédito soberano que existe no mundo. Quem tem conta na Interactive Brokers tem 3 caminhos para acessar o Tesouro Americano. O primeiro é o Treasury Direct, bloqueado para brasileiros. Exige Social Security Number, descartado. O segundo é comprar T-Bill diretamente pela IB. Possível, mas o reinvestimento é manual, o mínimo fica na faixa de $1.000 ou mais e você precisa rolar a posição a cada vencimento. O terceiro é comprar um ETF de tesouro americano. Isso é o que esse episódio mostra. Com o ETF, você compra uma cota. O fundo cuida de renovar os títulos automaticamente. Há liquidez diária. O mínimo é o preço de uma cota, por volta de $100, no caso do SGOV. Menor atrito, mesma exposição. 3 ETFs de curto prazo. O SGOV investe em treasuries de 0 a 3 meses. O BIL investe em T-Bills de 1 a 3 meses. Ambos pagam dividendos mensalmente, têm duration próxima de 0 e acompanham rapidamente a taxa básica americana. Uma analogia que funciona bem para o investidor brasileiro. Pense no Tesouro Selic. Quando o Copom sobe a Selic, o rendimento do Tesouro Selic começa a subir quase na mesma semana. O SGOV e o BIL funcionam da mesma forma com o Fed Funds Rate. A carteira do fundo se renova a cada 1 a 3 meses e o yield se recalibra automaticamente. Isso significa que num cenário de alta de juros americanos, como o que o Fed está sinalizando agora, o SGOV já está se beneficiando, enquanto o dono do TLT está sentindo no preço. Uma distinção importante antes de avançar. O SGOV e o BIL são substitutos, não complementos. Ter os dois ao mesmo tempo não diversifica. É como ter 2 versões do Tesouro Selic. A diferença entre eles, basicamente, é a taxa de administração. O SGOV cobra 0,09% ao ano, BIL cobra cerca de 0,14%. Ambos fazem a mesma coisa. O TFLO é diferente. Ele referencia o SOFR, a taxa de overnight do mercado interbancário americano, tornando ainda mais sensível a variações de curtíssimo prazo. Esse eixo mostra onde cada ETF está em termos de duration, a medida de sensibilidade do preço a variações nos juros americanos. O SGOV e o BIL estão perto de 0. Uma variação de 1 ponto percentual nos juros americanos moveria o preço deles menos de 0,1%. IEF
está no meio. Uma variação de 1 ponto moveria o preço em torno de 7%. TLT está na ponta. Uma variação de 1 ponto pode mover o preço em torno de 15%. E cada posição no eixo responde melhor a um cenário diferente. Juros americanos subindo, SGOV ou BIL, o yield se recalibra automaticamente. Recessão deflacionária, Fed cortando juros com força, TLT pode gerar o maior upside de todos. Incerteza no meio do ciclo, IEF como posição estrutural. Nenhum deles é o melhor, cada um resolve um problema diferente. O IEF compra Treasuries com vencimento entre 7 e 10 anos, duration efetiva de quase 7 anos, yield atual em torno de 4,34% ao ano. Uma distinção importante em relação ao TLT. O IEF é a ferramenta de duration para quem quer construir uma carteira. O TLT é a ferramenta de duration para quem quer expressar uma visão macro. Se você quer renda fixa internacional de qualidade com alguma proteção caso o ciclo econômico desacelere, mas sem transformar a posição inteira em uma aposta sobre timing de juros, o IEF é um instrumento mais racional. Para referência, em 2022, com a inflação americana em alta e o Fed subindo os juros de forma agressiva, o IEF caiu cerca de 15%. Isso é relevante. Mas compare com o TLT, que caiu cerca de 31% no mesmo período. A diferença não é pequena. O TLT compra Treasuries com mais de 20 anos até o vencimento. Duration efetiva de cerca de 15 anos. Yield atual em torno de 4,92% ao ano. Quando faz sentido usar o TLT? TLT é proteção para um cenário específico, uma recessão deflacionária ou desinflacionária. Quando a economia americana desacelera de forma séria, o Fed começa a cortar juros com força. O mercado antecipa esse movimento e os yields de 20 a 30 anos caem. E quando os yields longos caem, o TLT sobe, com força, justamente porque a duration longa amplifica esse movimento. É uma lógica parecida com o que faz o Tesouro IPCA longo subir em momentos de deflação e queda de expectativas inflacionárias. Mas aqui vem o caveat que separa quem entende o TLT de quem vai se queimar. Em 2022, o TLT caiu 31%, não porque o emissor faliu, era o Tesouro Americano, a referência mundial em qualidade de crédito. O problema foi que havia inflação alta e desaceleração econômica ao mesmo tempo, a estagflação. O Fed continuou subindo juros mesmo com a economia fraquejando. Os yields longos subiram e o TLT sofreu dos dois lados. Outro ponto que causa muita confusão: o Fed cortando juros curtos não significa necessariamente que o TLT vai subir. O Fed controla a taxa overnight. Os juros de 20 a 30 anos respondem a outra dinâmica: inflação esperada no longo prazo, déficit fiscal americano, oferta de treasuries, demanda global por ativos seguros. O Fed pode estar cortando enquanto os juros longos sobem. A pergunta certa antes de comprar o TLT não é: o Fed vai cortar? É: eu estou comprando proteção contra a recessão deflacionária ou estou apostando que os juros vão cair porque ouvi isso no mercado? TLT não é reserva de valor, é uma aposta de alta convicção em duration longa. Os 5 juntos, SGOV e BIL, curto prazo, duration próxima de zero e yields similares, são substitutos. A diferença fica na taxa de administração, 0,09% versus 0,14%. TFLO, flutuante, referenciado ao SOFR, menor sensibilidade possível a juros. IEF, 7 a 10 anos, duration próxima de 7 anos, yield em torno de 4,34%, para carteira estrutural. TLT, mais de 20 anos, duration próxima de 15 anos, yield em torno de 4,92%, para quem tem tese. A barra representa o yield de cada ETF como proporção do maior deles. TLT tem o maior yield, mas também o maior risco de preço. São coisas completamente separadas. O processo na Interactive Brokers é simples. Você abre a plataforma,
digita o ticker na barra de busca, SGOV, BIL, TFLO, IEF ou TLT e seleciona a bolsa ARCA, que é a New York Stock Exchange ARCA. Na tela do ativo, você clica em comprar, define a quantidade de cotas ou valor em dólares, tipo de ordem market funciona bem para esses ETFs de alta liquidez, validade day e transmite. A posição aparece no portfólio em segundos. O processo é idêntico para todos os 5 ETFs. Links para abrir conta na Interactive Brokers na descrição abaixo. Antes de fechar, uma simulação educacional. O SGOV rende atualmente cerca de 3,55% ao ano em dólar. O que isso vira em reais depende do câmbio. 3 cenários. Se o dólar subir 10% contra o real ao longo do ano, o retorno aproximado em reais seria de cerca de 13,55%. Você captura a rentabilidade em dólar e ainda ganha com a valorização da moeda. Se o dólar ficar estável, você recebe os 3,55 em reais, positivo sem surpresas. Se o dólar cair 10% contra o real, o retorno aproximado em reais seria de menos 6,45%. A queda da moeda consome o yield e ainda gera perda em reais. Esses números usam o método simplificado, soma direta dos dois efeitos, que é uma aproximação. A conta exata usa a fórmula composta e daria menos 6,80% no terceiro cenário. A direção é a mesma. A mensagem que importa: o câmbio não é roído em cima do investimento. O câmbio é parte do investimento. A pergunta relevante não é qual ETF rende mais em dólar. É quanta exposição cambial em dólar faz sentido no meu caso. A escolha entre SGOV, IEF e TLT não começa por qual rende mais hoje. Começa por o que eu preciso que esse dinheiro faça. SGOV e BIL são caixa em dólar. O yield sobe com o Fed. Pense no Tesouro Selic americano. IEF é renda fixa internacional equilibrada, para construir carteira, não para especular com o timing de juros. TLT é duration longa e tese macro, protege em recessão deflacionária. Em estagflação, como 2022 mostrou, pode cair muito. Todos podem fazer sentido na carteira, mas cada um resolve um problema completamente diferente. Na newsletter dessa quarta, a simulação completa com R$50 mil divididos entre SGOV, IEF e TLT nos 3 cenários de câmbio. O link está na descrição. Próximo episódio: como declarar seus ativos internacionais. O IR sobre investimentos no exterior tem regras específicas desde 2024 e vale entender antes de ter um problema. Se esse episódio foi útil, deixa o like. Até a próxima!